E, ó, escolha o ganchinho do tema do shiur. Vocês falaram de acendimento das velas de Shabbat, então vamos dar uma aquecida, uma historinha. Uma vez, uma história que eu gosto muito. Uma vez, a gente sabe que as campanhas do Rebbe pareciam assim uma coisa assim divertida. Ah, vai pôr filhinho uma vez lá, vai pôr uma vela de Shabbat na casa da pessoa, mas a gente não imagina o quanto isso era o gatilho, era a faísca que depois pegava fogo a chamar e fazia a coisa melhorar, e muitas pessoas fizeram tshuva por causa de um tefilin, por causa de uma vela de Shabbat, por causa de uma mitzvah. E aí, então, se conta o seguinte, que tinha a campanha de Nerot Shabbat, de velas de Shabbat, as moças, os meninos vão colocar tefilin nos homens, e as moças vão por aí distribuindo velas de Shabbat. Às vezes você pode ver até aqui no bairro umas meninas paradas em lugares estratégicos e distribuindo kits de vela de Shabbat. Isso se chama Miftoim, Mifza Neshek, Nerot Shabbat Kodesh. Então, uma vez tinha uma campanha dessa em Israel, há muitos anos atrás, acho que talvez 40, 50, não sei exatamente quanto, mas há muitos anos. E, chegaram umas moças numa escola não religiosa, e falaram, que nem que contou aqui a história do Nerot Shabbat, como é importante, como traz brachá, como, né, é um momento assim poderoso para pedir brachot, etc. Traz luz para casa, enfim. E aí falaram assim na escolinha. Então chegou uma menininha, não sei quantos anos, 9, 10 anos, chegou em casa, kibbutz. Para quem sabe, kibbutz é algo extremamente afastado naqueles anos. Hoje eu acho que já está melhor. Chegou a menina em casa e falou: Ima, chegaram umas moças religiosas hoje, super simpáticas, contaram historinhas, fizeram com a gente uma atividade e falaram que é muito importante acender vela de Shabbat. Então, vamos acender vela de Shabbat. Que custa? Duas velas. Então, a mãe falou assim, não, 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 esses religiosos aqui estão começando aqui a plantar minhoca na tua cabeça, a gente não tem nada a ver com isso, a gente na sexta-feira vai no clube, lá na sede do kibbutz, tem o cinema, tem a piscina, tem a balé, a dança, o que for, as festas e tal. Tá, a menina ficou chateada, um pouco frustrada, porque ela veio toda assim, a Neshama tava quente e a mãe jogou um balde de água fria. Tá? Semana seguinte, a menina de novo fala, mãe, vamos acender a vela de Shabbat? E também, mesmo corte, não tem nada a ver com a gente, não vem com história, você ainda vai ver que isso vai estragar nossa família e tal, e tal, e tal. Tá bom. A menina entendeu que já não tem o que falar em casa, então o que que ela fez? Ela esperou a mãe dela sair na sexta-feira para o clube lá, não sei que horas ela saía. E ela foi na lojinha, na Makkolet. Ela chegou lá no dono da Makkolet. E ela falou para o dono da lojinha, você tem velas? Quero comprar duas velas. Ele falou, que velas? Velas não tem velas. Aqui não vende velas. Você não tem velas? Ele lembrou que ele tinha uma prateleira que tinha velas, aquelas velas de copo de 24 horas que está escrito Leilu Nishmat, Iskor, Leilu Nishmat. Falou, tenho, tá lá. Foi lá, falou, quero duas. Trouxe duas velas, a menina pagou do dinheirinho que ela tinha, levou para casa e acendeu essas duas velas. Botou assim, acendeu essas duas velas. Quando a mãe chegou do clube, e ela vê duas velas, Ner Neshama, Leilui Neshama, esse assunto que estava escrito lá. Ela pergunta, filha, o que que é isso? Falou, a senhora não quer acender velas de Shabbat, mas as meninas explicaram tão bonito que isso é muito importante, tem que acender. Então eu fui lá e comprei uma para você e uma para o papai. Eu fui na loja, essa vela que ele me deu. Então eu comprei duas velas para a gente ter brachá em casa. Ela não entendeu, mas a mãe viu isso aqui, ela ficou e veio. Falou, peraí, deixa eu, vamos organizar a coisa. Filha, isso aqui é vela de Nechama, é quando alguém morre, faleceu, a gente acende essa vela, não é essa vela. Falou, bem, mas eu quero acender a vela de Shabbat. Então promete para mim que semana que vem a gente acende. Prometeu. E aí começou a acender a vela de Shabbat, um Shabbat, outro Shabbat, outro Shabbat, outro Shabbat. De repente, aumentou a luz
da Neshama dessa família falou assim: se a gente já acende vela de Shabbat, então, talvez a gente faz um kiddush. Aí começaram a fazer um kiddush. Só o kiddush. Só o kiddush. Depois a vela do Shabbat e o kiddush. Então talvez não combina ter a televisão ligada, então a gente desliga a televisão na hora do kiddush. E assim, eu estou contando assim, não sei se exatamente esses exemplos que aconteceram, mas assim, de pouquinho em pouquinho, foi aumentando a luz. Foi aumentando a luz da casa, diminuindo a escuridão, e essa família depois se tornou uma família bastante praticante. Eu não conheço, não sei os nomes, mas assim tá na história. Então, tudo começou por algumas moças que foram na escolinha daquela menina. A menina veio empolgada para casa. Isso é uma coisa muito séria. Às vezes as crianças chegam em casa com hayut, com vibração das coisas, e os pais estão cansados, jogam o balde. Não, tem que pegar essa força e acender uma fogueira muito maior de assuntos de Torah Mitzvot. É só para esquentar. Uma história similar com uma menina que era da sala da minha sobrinha. Opa, isso aqui já é mais próximo. Da sala da minha sobrinha no bailão, tá? E a menina queria que a mãe comprasse calote. A mãe não queria. E falava com a minha irmã, "Ela fica querendo que eu compre calote Shabbat, eu não quero não sei o quê." Aí agora seguiu esse caminho aí. E depois vieram pro bar? Olha só. Eu não vou dizer quem era, né? Tá? Eu não falei, não falei. Não, a minha filha tem 2 garotos que não eram nada. As duas estão casadas, da pior comida um dia. Olha só. Com já lá. É isso que. Tá, isso tem escrito. Ner mitzvah vetorah or. A vela, né? A mitzvah é que nem um ner, é que nem uma vela que ela ilumina. E a escuridão não se expulsa com gritos, se expulsa com velas, se expulsa com luz, com mitzvot. Muito bom. Ou então com ralar. Ojalá. Depois, no final, se vocês se comportarem bonitos, você me lembra para te contar o vendedor da sabedoria judaica. Tá bom? Isso que você ia falar naquela história das russas que foram distribuir vela no Alasca. Essa eu não conheço. Essa eu não conheço. No Bom. Alasca, uma cidadezinha. Não, então, essas campanhas, elas são. Tem muitas histórias de um momento, a pessoa certa no lugar certo, que falou a coisa certa, e disso saiu uma coisa muito grande. Uma família, um Baal Tshuva, uma. Tem várias. Tem o Rav Grossman, de Migdal HaEmek, ele conta que ele foi uma vez arrecadar um valor para a yeshiva dele. Ele tem uma yeshiva muito grande, Migdal HaEmek, escola muito grande, e não foi com sucesso a arrecadação. Então, mas quando ele voltou no avião, ele, estou contando o que eu lembro, assim, ele sem querer sentou do lado de alguém, ele apertou, ele foi puxar a alavanquinha para deitar o dele, mas ele puxou o do vizinho. Então ele jogou o vizinho para trás ou para frente. O vizinho era goi. E quando ele deu esse problema, o cara foi lá e beijou o Rabino Grossman. Não, o Rabino Grossman deu um beijo nele de pedir desculpa. E aí ele falou assim: o que você precisa? Quanto dinheiro você precisa? Pô, você tá maluco? Eu te. Conhece essa história? Conheço. Então, ele falou, é que eu sonhei alguma coisa que o cara que me der um beijo hoje na testa, eu vou dar para ele Um milhão. milhões, milhões, não sei mais do que. Então, você vê. Então tinha um outro Rav que ele foi arrecadar também nos Estados Unidos e não deu certo. Não conseguiu. Não foi bem sucedido. Então, quando ele estava voltando, chateado e tal, ele foi passando naquela fila de raio-x. Então, tem que tirar sapato, tem que tirar cinto, tem que tirar tudo, não sei o quê, né? Então, tirou o sapato, botou lá na bandejinha e foi passar. E quando ele passou a malinha dele, passou não sei o quê, o sapato não cheio.
fora, nos Estados Unidos. Já era o sapato. E procura, e não tem sapato. O sapato não chega. Bom, falaram para ele, sinto muito, I'm sorry, né? Paciência. Então, imagina o Rav, de chapéu e capota, no aeroporto, andando de meia sem sapato. Se fosse meia branca, então, mais ainda, né? Que chama atenção, não sei. E ele andando assim, fazer o quê? Até chegar no avião. De repente, chega para ele alguém, com aparência de comerciante, businessman, fala, Rabino, qual o seu nome? Começou a conversar com ele, cadê seu sapato? Falou, não sei, levaram, sumiu lá no raio-x. Mas por que você está aqui? Quem é? Israelense, viu que ele está falando hebraico e tal. Aí ele falou assim, você veio me arrecadar de fundos para Yeshiva e tal, mas não deu muito certo. Falou, não deu muito certo. Deu muito certo. Quanto você precisa, era um cara muito grande e bancou. Mas como é que ele chegou nele? Porque ele perdeu o sapato. Entendeu? Coisinhas grandes acontecem a partir de coisas pequenas. Bom, isso era só para esquentar. Agora vamos para nossa Guimará. A Guimará, a gente estava falando sobre mitzvah do Ktzirat HaOmer. Colheita do Homer. A colheita do Homer é uma mitzvah de trazer um punhado, uma medida Homer de seorim, de cevadas, da nova safra. Então, em Israel, a nova safra começa já em Pesach, na época de Pesach, né? Entre Pesach e Shavuot, Shavuot é chamado Hagakatzi, porque já é hora de cortar as coisas do campo. Então, a Torá falou que no segundo dia de Pesach, na segunda noite de Pesach, na primeira noite a gente faz o Korban Pesach, o Leila Seder, etc. A segunda noite você faz o Omer, né? Você desce lá nos campos e busca o Omer para fazer o Korban Omer, né? A cravata Omer. A Gemara estava falando o que é a mitzvah. Qual é a mitzvah do Omer? A mitzvah do Omer é cortar o Omer, trazer no Beit HaMikdash. Toda, isso liberava toda a nova safra, a nova farinha, Hadash. Esse é o conceito de farinha nova, né? Então, hoje em dia tem que costumam, tem que não costumam, Yeretzel, fora de Yeretzel, mas esse, Besman, Beit HaMikdash, esse era o procedimento. Agora fala assim, que qual vai ser o din, se eu já achei o campo arado, preparado, ou a cevada já cortada, será que eu preciso eu mesmo atuar nisso? Esse é o tema que a gente estava falando e vamos ver dentro e acompanhando o Passuco. O Passuco fala o seguinte, o Passuco fala Sheshet Yamim Ta'avod Ubayom HaShevi'i Tishbot 6 dias trabalharás, no sétimo dia descansarás, Becharish ou Bekatzir Tishbot. No arado e na colheita você deve descansar. Então esse pasuk gera uma machloket entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael. Já vimos isso na quinta-feira, vamos só repetir para entrar no assunto. Rabi Akiva fala, o início do pasuk está falando de Shabbat, sexta-feira, domingo, segunda, terça, sexta-feira, Shabbat, e o final do pasuk está falando do ano sabático. Está falando de Shemitah. Qual é a prova dele? A prova do Rabi Akiva é que se o pasuk estivesse falando para a gente do dia do Shabbat, dia da semana Shabbat, então ele não deveria mencionar Ará e colher. Por quê? Porque no Shabbat nós temos 39 proibições, não só essas duas. Então ele deveria ou listar todas as coisas, ou dar uma versão genérica que não pode fazer trabalho, ou algo desse tipo, né? O fogo. Ou seguir tá bom. Então, Rabi Akiva fala. Ou não dá duas específicas para Exatamente. Não dá. Ó, diz Rabi Akiva,
já que a Torá meio que desviou e falou de Harish e Katzir. Harish e Katzir, colher, arar e colher, são atividades relacionadas ao campo. Então, se o Shabat no Pasuk, junto com a atividade de campo, então entende, Rabi Akiva, que está falando aqui do Shabat do campo, que é Shnat Shemitah, que é o ano do sétimo ano. E qual é a halachá? Qual é a halachá que a Torá está querendo nos dizer nessas palavras? Ela está querendo dizer o seguinte: apesar que a Torá proibiu, trabalhar no ano 7, no sétimo ano da Shemitah, porém tem um acréscimo antes e um acréscimo e uma halachá para depois. Para o antes, o que é para o antes? Um pouco antes do Shnat Shemitah. Nós sabemos que a plantação ela tem um prazo para pegar na terra, né? Então, a gente estudou que ela demora pelo menos uns 15 dias. Então, a Masechet Rosh Hashanah fala que é mais ou menos uns 15 dias. Por isso, se eu plantar alguma coisa antes de Tu B'Av, aquela plantação ainda pertence ao ano passado. Se eu plantar depois, então já que ela demora 15 dias para pegar, e mais um mês, que um mês inteiro, pelo menos, para ser considerado um ano, tá? Então é, as frutas estão relacionadas para o ano que vem. Então, vem Rabi Akiva e fala assim, a Torá proíbe você trabalhar no ano sabático, mas ela também proíbe você atuar próximo, no mês anterior ao ano sabático. Por quê? Porque tudo que você fizer agora, a gente está agora em Elul. Suponhamos que ano que vem é Shemitah. Não é. Mas suponhamos que ano que vem seria Shemitah. Eu não poderia fazer agora coisas na terra, define a Akiva. Por quê? Porque o que eu fizer agora vai beneficiar e vai produzir no ano Shemitah. Então, eu estou, em tese, trabalhando no período que já pertence ao Shemitah. Então, a Akiva fala, Harish Shelifnei, que antes da Erev Shvit, próximo ao Shvit, não posso fazer. E a mesma coisa, Katsir, cortar. A colher, também eu não posso. Aquilo que cresceu no Shemitah, eu não posso colher. Isso tem que ser hefker, tem que ser aberto e liberado para todo mundo. Né? Eu não posso vender, eu não posso, né, pegar só para mim. É de todo mundo. Você pode entrar no meu quintal e pegar as laranjas, as maçãs, o que tiver na árvore. Agora, o que acontece? Acabou o Shemitah. Passou Elul, passou Tishrei, agora eu estou em Reshvan, do ano pós-Shemitah. Só que eu ainda tenho coisas na árvore, ainda tenho coisas no campo. Não tirei tudo ainda. Né? Ou coisa assim. Então, diz Rabi Akiva, você vai colher, é verdade que você está colhendo no ano que já não é o Shemitah, já é o 8º ano, ou o primeiro do próximo ciclo. Mas você tem que manter a kedushá das frutas, porque elas cresceram no ano de Shemitah. Então, Rabi Akiva fala que a Shemitah não é só um ano. Ela é um ano e mais um pouco antes e um pouco depois para alguns assuntos. Por que ele explica dessa maneira? Porque o pastor está falando, Harish Katzir, Shabbat. Harish Katzir, Shabbat, Ará, colher e Shabbat, não pode ser não pode ser que a Torá está falando de um passo, de um dia Shabbat durante o ano. Está falando do assunto do ano Shabbat. Isso é Rabi Akiva. Rabi Ishmael. Uma pergunta, mas isso quer dizer, isso não é assim com relação ao Shabat da semana, né? Posso fazer. E assim, no trabalho de semana, eu posso fazer minha foto até um minuto antes. Não. Posso acender a luz, para deixar assim. Sim, esse tipo de coisa sim. Depois que acaba o Shabat, eu também posso apagar a luz. Esse tipo de coisa sim, mas melachá de trabalho. Não, de trabalho não. Mas... Então, eu acredito que desde Hatzot já não é para fazer. Sim. Na época tocavam um shofar, alguns shofar era como se fosse uma sirene, para a pessoa já abaixar a porta da loja, e aí o outro já fechar, e tinha algumas vezes que faziam alertar. Sim, isso sim.
Isso é melachá proibida no Shabat, mas não é um trabalho, por exemplo, cortar cabelo depois de Hatzot. Não, não. Ou fazer uma melachá, atividade remunerada, coisa de trabalho, que a gente chama de trabalho. Isso não pode depois de Hatzot, não deve depois de Hatzot, mas acender luz, andar de carro, tem que, isso poderia. Então, por isso, o Rabi Akiva fala, Diferente aí. diferente. Rabi Ishmael fala, não, Passuco todo está falando apenas do Shabat. Tudo Shabat. Não Shabat ano, Shabat Shalom. Sim. Não, mas ele fala assim como o Harish é Reshut, Ará, toda a atividade de Ará, aração ou aramento? Como fala em português? Ará. Assim, só Ará. Toda a atividade de arar um campo, ela é opcional. Ou seja, não há nenhuma mitzvah de você fazer isso. Tem mitzvot que você faz com um campo produzido. Mas você não tem mitzvah de plantar, de fazer, de arar. Porém, então, diz Rabi Ishmael, a Torá proíbe você colher igual arar. Assim como o arar é opcional, a colheita opcional é proibida no Shabat. Ou seja, eu não posso pegar do Shabat, tirar uma fruta da árvore, uma laranja, uma maçã, um limão, ou cortar o trigo, e faltou cevada no chont, eu vou lá, vou cortar, vou jogar no chont. Não, não pode. Por quê? Isso é reshut. Yatzá exclui disso, dessa proibição, uma colheita que seria mitzvah. Qual seria a colheita mitzvah? Colheita do Homer. Colheita do Homer. Que se, nas épocas antigas, hoje não, mas nas épocas antigas, se cair o segundo dia do Pesach, que é a mitzvah do Homer, no Shabat, faz ou não faz? Pode cortar a cevada do campo para trazer? Diz Rabi Ishmael, vai poder. Por quê? Porque isso não está incluso, isso não está incluso na proibição da Torá em relação a cortar do campo. O que está proibido? Atividades pessoais. Mas uma coisa de mitzvah, eu não teria essa proibição. Assim como falamos que no Brit Milá, não pode cortar uma coisa no Shabbat, não pode fazer escrita no Shabbat, mas pode tirar sangue no Shabbat. É Brit Milá, Bayom Ashmini, a Torá fala Bayom, até mesmo no Shabbat. Né? Korban, não pode fazer escrita no Shabbat, mas Korban Tamid, afilo be Shabbat, tem que fazer, tem que fazer até mesmo no Shabbat. Então, o homem mesmo no ano, eles faziam, tiravam o homem? Sim. Não, mas aqui não é. Rabi Ishmael não está falando do Shemitah. Rabi Ishmael está falando do Shabbat. Se precisar cortar o homer, cortar como chama, os feixes de trigo de cevada, que é uma melachá proibida para você fazer isso aqui para botar no teu chont ou na tua salada. Sim. Mas já que é para o homer, já que é para mitzvah, então não precisa postergar ela para domingo. Assim fala Rabi Ishmael. Agora, vamos lá. Uma lei, Almer Abanan Lerov. Shlomo, você não perdeu muito porque a gente introduziu, fazendo uma hazará, para a gente entrar no assunto. Uma lei, Almer Abanan Lerov. Tem todo mundo? Qual é a linha? Disse um dos sábios, disse para Rover, Mimai de Harishad Reshut. Toda manipulação que fala do Rabi Ishmael, todo biur, toda a explicação do Rabi Ishmael, que está falando de um Shabat normal, é porque está falando de Harish Reshut, Katsir Reshut. Pergunta aquele sábio para Rover, a gente falou que o pastor está falando de Harish, Ará, opcional, não tem nenhuma mitzvah, né? Não tem nenhuma mitzvah. A prova é que é uma coisa opcional. Assim também o katsir é opcional e não é algo de mitzvah. Então fala aquele Chacham falou para o Rava
Quem te falou que é Harishat Reshut? Dilma, Harishat, Omer, de mitzvah. Talvez o pastor está falando que eu tenho mitzvah, que eu tenho mitzvah de arar o campo para produzir o Omer, para produzir a Seorim, a cevada, para fazer Minchat Omer. Mesmo assim, a filo hochi amarachmana, e até mesmo assim, mesmo que é mitzvah, a Torá falou, não. O que Rabi Ishmael falou? O Ishmael falou assim, nunca vi uma mitzvah de harishá, de arar o campo. Nunca vi uma mitzvah dessa. Então, não existe. Diz a Ume Mirabanan, falou para Rabi, talvez sim tenha essa mitzvah. Talvez tenha essa mitzvah de você arar um campo para produzir a cevada, para fazer o korban. Talvez Rabi responde para ele, lembra? Tem a questão da mitzvah e a preparação da mitzvah. Certo? Então, tem mitzvah. Você tem que colocar tefilim. Não tem mitzvah de você escrever um tefilim. Tem mitzvah. Fazer, ou então fazer o tefilim. Não. Tem mitzvah de você sentar na sukkah. Tem a mitzvah de escrever a Torá. A Torá tem. Tudo bem. Por isso a gente compra uma letra do Sefer Torah. Por isso que quando tem a Achnasat Sefer Torah, a gente segura a mão do sofer, que é porque uma Torá sem uma letra, ela não vale, não é Torá. Então, você escreveu uma letra, então você completou a Torá, você concluiu a Torá. Tudo bem? Isso é mitzvah. Ataque, tvu lachem, né? Tem que escrever a Torá. Muito bom. Mas não tem mitzvah agora de eu ter uma tamareira em casa para ter o lulav. Eu preciso ter o lulav. Vai lá no, vou fazer propaganda, vai lá no Shuk e compra, né? Propaganda, a gente negocia depois, né? É, ou não é? Então, tem várias coisas que você tem que fazer a mitzvah. Porém, a preparação não é necessário. O Rabino falou antes de velas de Shabbat, então ele falou, a mitzvah é do casal. Então, o marido tem que, uma participação na vela. Então, o marido tem que preparar e a esposa vai acender. Tá bom? É a mitzvah dele também, então ele está preparando. Agora, todas as outras mitzvot, você tem que ter, você tem que fazer. Compra pronto e faz, né? Tem mitzvah de fazer halá? Não. Não. Tem que ter halá na mesa. Tem uma outra mitzvah na halá. Se você fizer uma massa, você faz a brachá da halá. Para muitas pessoas, é outro momento especial de brachá, né? De etratzon, a frashat halá. Muitas pessoas se esforçam para fazer a halá em casa e para poder fazer essa mitzvah. Mas esta semana não deu tempo, sei lá, eu vou lá na loja, não vou falar qual, e você compra a halá, tá lá, halá, pronto. Então, é mitzvah produzir o objeto da mitzvah. Tem mitzvah? Cumprir. Acabou. Então, diz a Umerabanan, então, mas talvez tenha mitzvah de lachrosh, ará, para poder colher. Responde Rover para ele, Omar Lei, disse Rover, não, não tem essa mitzvah. Por quê? Kivan, de imatzah harush, se você achou um campo já arado, você ganhou de presente, de herança, de doação, de qualquer coisa que você quiser. Você comprou um campo que o dono anterior acabou de passar o arado lá ontem. E ele já vendeu assim, já. Agora você vai. O que você jogar lá vai plantar. Vai jogar abacaxi, vai abacaxi. Vai jogar semente de. Vai jogar cevada, vai ter cevada. Será que eu preciso agora refazer tudo que eu comprei? Não. Diz Robert, não. Aproveita, pega o que você quer plantar, joga lá. Pronto, você vai ter o Homer para depois. Que vai de Imatzaharush. Se você achou isso já arado, tem no Choresh. Você não precisa lachrosh. Você não precisa arar de novo. Mashma, o que você entende? Que não é mitzvah essa atividade de arar. Então isso seria o quê? Echsher mitzvah. Echsher mitzvah, preparação para mitzvah, não tem o mesmo
valor, importância e dentro da mitzvah, né? Apesar que a gente sabe que quanto melhor a preparação, melhor a mitzvah. Mas, de fato, onde a pontuação é mais forte, na própria mitzvah, né? Na própria mitzvah. Então Rava respondeu para aquele sábio que não, o Pasuk não está falando de ara para colher. Quer dizer, aquela mitzvah de trazer o homem, ela não é composta dessas duas coisas. Também ará e também colher e também trazer no Betamigdash. Então, a mitzvah lá consiste em colher. Se eu comprar um campo já produzido, é só cortar e levar para o Betamigdash. Não tenho obrigação de arar. Então, assim ele respondeu. Então, quer dizer que o Passuco está falando de algo reshut. Então, daqui entende-se que se caiu o Pesach em Shabbat, o segundo dia de Pesach em Shabbat, não está na proibição de cortar. Porque o que não pode cortar? Só o que é teu. Mas o que é de Hashem, o que é de mitzvah, está liberado para fazer a mitzvah. Certo? Então eu poderia comprar já o Homer já cortado? Não. Não. Calma. Calma. A sua pergunta, a Gemara vai falar. Mas eu não tenho obrigação. A mitzvah é cortar o homem, mas não plantar o homem. Não, eu já comprei, alguém cortou e eu comprei. Aí talvez não. Aí você não fez a mitzvah, porque a mitzvah é tirar o homem, colher o homem. Mas não tem mitzvah harishat tasadeh, arar o campo para fazer o homem. Sim, eu não vou arar, eu vou comprar. Tá bom? Então é exatamente isso que Rabi Ishmael falou. Rabi Ishmael falou assim, não encontramos em nenhuma halakha, nenhuma mitzvah, nenhum pasuk, mitzvah de arar. Encontramos a mitzvah de cortar o homem, não de arar. Ou seja, encontramos a mitzvah de fazer o homem e não de preparar as condições para ter o homem. Entendeu? Agora, Mas em época de Shemitah, então você não pode receber de presente. Não pode. não, Pode comprar. Não. Receber de presente. Não. Toma aqui e leva lá no não, não, Eu tenho que cortar. sim. Então, se você comprar um campo já produzido, tudo bem. Tudo bem. Eu vou lá e corto. Sim. Vamos ver, a Gemara vai falar das áreas. e como que vai ter o homem no ano de Shemitah? Qual o problema? Quando que plantou? Quanto antes, 5 dias. Baruch Hashem na terra. vai tirando, tem? Onde cai? Uma pergunta, mas o Roberto está defendendo que é Erechut as duas atividades. Isso é proibido. Só que o Rabi Akiva está dizendo que é uma mitzvah lotacê. Então, ela não é mitzvah tacê, mas na Shemitah é lotacê. Então, por isso que o Rabi Akiva relaciona essas duas atividades com o mitzvah, mas no contexto de mitzvah lotacê na Shemitah. Mas Porque o Rabi Ishmael não está falando disso. Tá? Não, então, sim, minha pergunta é, porque o Rabi Akiva também não está dizendo que ela é uma mitzvah ser, uma mitzvah está relacionada à mitzvah uma mitzvah lotacê, certo? Cisbot? Mas aí, então, em tese, ele também não está dizendo uma mitzvah a ser igual o Rabi Shmuel está defendendo, que isso não é mitzvah, mas o Rabi Akiva também não disse que é uma mitzvah a ser. Não, Uma você mitzvah está falando lotacê. Sim, tudo bem. Eles estão discutindo qual é a orientação do Pasuk. Você Sim. está falando do ano Shemitah, que nem Rabi Akiva, ou você está falando do assunto de homem, ou Certo. nada a ver com... E aí o Pasuk, em geral, está falando do Shabat comum e não do Shnat Shemitah. Perfeito. Né? Então, Eit veiravina lelov. Tirando, o que a gente tira daqui, por enquanto, que uma preparação para uma mitzvah não faz parte da mitzvah. A mitzvah é outra, a preparação não. Eit veiravina lelov. Pergunta da Ravina para Lelov é... Peraí. Está escrito na Mishnah que estudamos que quem tem que... Abashol fala, quem precisa ir para Galut? Aquele que matou alguém Sim. acidentalmente, sem querer. Tira disso, exclui disso. E a tzaha'ava maked beno. Pai que bateu no filho e matou o filho. Arav arodet talmido v'shliach beidin. O Rav que bateu no aluno ou shliach beidin. Esses três estavam fazendo uma mitzvah. Portanto,
Eles não entram patur de galuto, não entram no din de galuto e miklat. Pergunta a Gemara, e por quê? Leima, qual é o objetivo de dar os flick no aluno? Para ele seguir o caminho certo. E um aluno que já está no caminho certo? Tira 10 em todas as provas, chega na hora, 100%, não responde feio para o professor, está sempre à disposição. Você já teve alunos assim? Não? Ah, mas aí não tem motivo para bater. Eu tenho alunos assim, eu tenho alguns alunos assim. Menino bonzinho, respeita, chega na hora, tira de 98 para 100 em todas as provas. Não discute, não responde. Você fala, eu tenho uns carneirinhos assim. Eu tenho outros, eu tenho uns leões também. Tá? Eu tenho uns lobos também. Tem carneiro. Eu tenho. Ele tem de tudo. A gente, como se diz, enfrenta qualquer um, né? Mas tem alguns que realmente são aqueles tzadikim, precisa bater neles. Não tem motivo, né? Então, diz a Gemara, ve'amai, leima, keivan deilu gomer lav mitzvah, hashtanami lav mitzvah. Dá uma dura no filho, no aluno, né? O shliach beidin, é para chegar em algum resultado, certo? É o quê? Para direcionar ele para um caminho certo. Mas se ele está no caminho certo, não precisa dessa preparação. Essa preparação, essa pancada que tem que dar, ela não precisa mais. Daqui você entende o quê? Que ela não é mitzvah. Ela é apenas uma, não preparação, uma outra palavra que me veio antes, ela é apenas um instrumento para um segundo resultado. Então, ela própria não é mitzvah, é como se fosse uma preparação para uma outra coisa. Então, fala Gemara, aluno, filho que vai muito bem no caminho, dispensa essa preparação. Então, sendo assim, Shaliach Beidin e Rav e pai que bateram, não fizeram uma mitzvah. Não tem mitzvah. É só um método, né? É um método para um resultado. O que eu quero? Eu quero o resultado. Se o resultado já está lá, não precisa do método, não precisa desse objeto. Então, sendo assim, isso não é uma mitzvah. Se isso não é uma mitzvah e o pai, Rav e Shliach Bedin fizeram, deveriam ir para Galut. Porque todo o tour deles, toda a isenção deles era porque fazendo mitzvah. Não? Comprovamos agora que o bater no filho, no aluno, não é a mitzvah. A mitzvah é o quê? É ele ir no caminho certo. O bater é um incentivo. É só um incentivo, né? Como diz o professor, assim, chegou, um falou com o outro, tem uma bagunça na classe, falou, só para você 2 segundos, põe uma 38 na mesa, aí pronto, sabe que vai estar tudo silêncio, é só um incentivo, não é, né? Se é só um incentivo, né? Então isso não é mitzvah. E eu preparo. É um preparo, que nem o preparo, que não é mitzvah. Diz a Gemara, Hatam, não, o Rava falou não. Já estudamos isso antes. Afalgav de Gobin, Nami mitzvah keovid. Yaser bincha veinichecha. Robert falou assim, não, você não entendeu certo a orientação do Mishlei. Mishlei falou, Yaser bincha, endurece um pouquinho para o teu filho, teu aluno, né? Dá uma puxada mais forte, veinichecha, ele vai te dar sossego, ele vai te dar matamim, ele vai te dar doce no futuro, mesmo que ele está bem no caminho. Não é o tempo todo sorriso. Tem que dar uma... Por quê? Isso também é mitzvah. Mesmo que agora ele está bem, você não sabe o futuro. Para ele, está bem também no futuro. Agora também é necessário de uma coisa um pouquinho mais dura. Já falamos disso, né? A geração que tem tudo de muito fácil,
ela acaba um pouco se perdendo. Tem um ditado que eu não sei quem falou isso aqui. Uma vez eu escutei isso aqui em nome de um árabe, muçulmano, não sei. Mas, independente, diz o seguinte, me corrija, vocês devem conhecer. É, tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem Tempos mais fácil. tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. E assim vai. Entendeu? Israel, você entendeu? Conhece essa linha? Lógico, tudo. Sim, você vê isso. Você não vê? Pega os últimos 100 anos. Tempos difíceis, tempos fáceis, tempos difíceis, tempos fáceis, inteligência artificial, homens fracos. Né? Então a dureza ela tem que acontecer para que no futuro o filho ande no caminho certo, mesmo que agora ele também está bem. Né? Então não quer dizer que tem que bater nele. Então também é mitzvah. Já que também é mitzvah, então Shliach Beidin, Irav e pai ficam patur. Hadar Amarov, depois Rav ele veio e falou outra coisa. Lav milta ideal. Não é necessário essa ohachá. Por quê? Ele fala assim: Tire dumia de harisha. O colher, o colher do pasuk tem que ser igual ao do harisha. Ma harisha matzacharush no choresh. Se você achou já arado, você não precisa arar de novo. Afktsira nami. Matzakature no koter. Se você achou já colhido, você não precisa colher. E isso para tua casa. Não tem mitzvah. E salgadaita, se você for pensar, matzakature no koter, será possível isso? Para mitzvah de Ktsirat HaOmer? Será que é possível que se eu achei algo já cortado e preparado, eu não preciso cortar? Não. Mitzvah liktzor levi. Ali é diferente. Ali é exatamente o que ele falou antes. É mitzvah de cortar e trazer. Então, assim, se eu tenho um campo, eu não tenho mitzvah, um campo arado, não tenho mitzvah agora de arar novamente para fazer a cevada, para cortar, para trazer. Não. Eu planto, cresce, eu levo. Se eu achei a cevada já cortada, essa cevada não posso usar. Por quê? Porque a mitzvah é cortar. Daqui entendemos o quê? Daqui entendemos que a preparação para a mitzvah de cortar, ela é só preparação. Ela não tem parte. Não faz o mesmo efeito de cortar e trazer para o Beit HaMikdash. Muito bom. Mishnah nova. Diz a Mishnah. De certa forma, o trazer também seria um problema, né? Porque estaria carregando, né? Qual o problema? Não, porque o carregar no Shabbat não pode. Não é Shabbat. Não, No nesse exemplo, nesse Shabbat, até carregado, no caso, para uma quem mitzvah, falou que não tem Eruv? é verdade, porque é só... Dentro da tem que ser... Jerusalém. Av golé aledei aben. Diz a Mishnah nova, assunto novo. O pai golé aledei aben. Se ele matou o filho dele, ele vai para Galut. Não? Perguntas? Aqui tem que pular uma pergunta. De imediato. De novo. Av golé aledei aben. O pai vai para Galut se ele matou o filho. Acabamos de falar E se for para educar... que se for para educar, né? Não. Então a Gemara vai falar disso. Logo a Gemara vai perguntar isso. Ve'aben golé aledei av. O filho que matou o pai, Beshogeg, sem querer, também vai para Galut. Aqui, Gemara vai trazer, tem um problema. Por que tem um problema? Porque o filho para o pai, além de que não pode matar, isso é uma verá universal para todo mundo, internacional. Não importa quem você é.
Mas o filho, ele tem uma outra proibição, ele não pode nem machucar o pai. Se ele machucar o pai de uma maneira que ele tirou sangue do pai, é uma encrenca grande. Hayav mitah. Mesmo curando o pai? Oh, Ou se estivesse fazendo tá. que mudava. Estava esperando essa pergunta. Se o filho é médico, para operar, o pai precisa operar, ou tirar sangue, exame de sangue. Então, a Alahá está escrito, e é melhor que o pai faça com outro médico. Porém, se ele é o melhor, só tem ele médico na cidade. Antigamente, né? Tinha um médico. Ou se ele é o mais mumche, mais especialista, aí já dá para aceitar. Então, o filho tem duas proibições: uma de matar o pai e uma de machucar o pai. Muito bom. E se o pai ficar pedindo uma ajuda, ele vai ajudar para ser que mudava. Aí acontece um daqueles casos que a gente viu. Tá ajudando o pai, arrebentou uma coisa e machucou o pai. Não foi culpa dele também. Você fala de machucar ou de matar? Pode acontecer as duas coisas, mas não que ele fez com a própria mão, igual um pai que bate no filho. Claro, tudo Mas que é foi alguém vai ser para tudo. mas aqui nessa única circunstância é que houve a parte física, o filho quis, Rabi Shalom, matar o pai? É isso que a Gemara está dizendo agora? Não, Não, porque se ele, aqui é sem querer. se ele matou sem querer. Então foi uma Sem situação. querer. Se ele matou sem querer. Matou sem querer. Hakol golim alidei Israel. Todo mundo golim por causa que mataram um Yehudi. Tá? O Mará vai perguntar quem são esses. Ve Israel golim alidei. Judeu que matou esses, Hakol, todos esses, também vai para Galut. Chutz min ger toshav. Exceto uma categoria de habitantes que são chamados ger toshav. O que é ger toshav? Nós temos dois tipos de ger. Tem ger tzedek, alguém que nasceu e depois se converteu para Yehudi, para Yadut, 100%, Kadat, Kadin, Yehudi. Na Hassidut é explicado o Lashon, Rambam, o Lashon, não está escrito Goi Shenit Gayer. Um Goi que virou judeu. Está escrito Ger Shenit Gayer. Qual a diferença? Aquela pessoa, ele já tinha uma neshamazinha de Yehudi que caiu lá. Já me fez assim. Que nasceu lá no, não sei aonde, na família Goi. Então, aquela neshama não estava sossegada até que ela saiu e brilhou. Por isso é chamado de Ger Shenit Gayer. Ele já tinha uma shayachut, um elo com o judaísmo. Só que estava muito, muito escondido. Goi 100%, que não tem essa faísca, nunca vai se converter. O filho me contou que ele ouviu uma reportagem de alguém que mora onde meus pais moravam, Beitar, e ele é um convertido, parece um Itró. Ele foi aprender todas as linhas do cristianismo ou do catolicismo, eu não entendo muito a diferença, e ele, toda hora ele descobria que aqui não é meu lugar, aqui não é meu lugar, aqui não é meu lugar, e uma vez ele chegou, não sei se foi para a Índia também, até que ele chegou no judaísmo. E aí, ele falou que ele quer aprender, talvez aqui é o lugar dele e tal. Então, a pessoa que recebeu ele falou assim, eu posso te ensinar, mas com duas condições. Uma, que você não frequente a sinagoga, não tem nem interesse que você vai encher a sinagoga. Dois, não tem interesse que você também se converta. Acho que foi essas duas condições. Ele falou que essas condições despertaram nele mais ainda a curiosidade. O que é isso? Todas as outras religiões, as condições eram outras. Aqui, ele não quer me receber. Ele quer só me informar. Mas ele falou, isso aqui me mostrou que aqui tem algum emet. Aqui tem algum emet que eles estão guardando para eles. Opa, deixa eu verificar. Ele se converteu e 30 anos ele trabalha, não sei se é um trabalho remunerado, voluntário, numa
organização em Israel chamada Yad Leachim. Yad Leachim é uma organização que ela combate... Não, amigo. Hã? Porque a Yad é aqui. Yad Leachim, mão para os irmãos. Que ela combate os missionários que tentam e conseguem muitos desviar Yehudim, crianças, adolescentes, para Avodah Zarah. Então eles pegam, eles resgatam, né? Eles trazem de volta. Então você vê a Isapre, o cara que estava lá, de repente ele... Agora, isso é Ger Tzedek. Ger Tzedek é Yehudi para tudo. Para tudo. Pelo contrário, se a gente, mais ainda, se a gente tem uma mitzvah de Ve'ahavta lerecha kamocha, com Ger Tzedek nós temos duas mitzvot. Ve'ahavtem et hager. Por quê? O caminho que ele fez, você não fez. Mas tem uma coisa chamada Ger Toshav. O que é Ger Toshav? É alguém que ele não se converteu ao completo para o judaísmo, ele assumiu Sheva Mitzvot Bnei Noach. Então a gente pode... Escravo também. Não, escravo não é Ger Toshav. Escravo ele tem mitzvot que nem mulher. Ele já começa a ter uma... É diferente um pouco. Ger Toshav é aquele que pegou sobre si, assumiu Sheva Mitzvot Bnei Noach. E se eu não me engano, ele vai perante o Beidim também, eu acho. Declara, né? E ele, sim. É. E ele... sim. E ele, com isso, nós somos permitidos de deixar ele morar em Eretz Israel com a gente. Ok? Eu tenho uma mitzvah, quando os Yudim entraram em Eretz Israel pela primeira vez, tinha que expulsar os que estavam lá. A Emorim, a Knizi, a Knani, né? Todos os povos. Né? Tinha que mandar embora. Você não pode mais morar aqui. Se ele, Ger Toshav, se ele é um... Ger Toshav seria a tradução, convertido para morar. Né? Ele quer morar aqui. Hoje em dia é muito nítido isso. O benefício de morar em Israel, hoje tem goi que querem. Né? Os mais beneficiados disso são os palestinos que moram lá. Fala para ele assim, bom, por enquanto vai morar num país de sua origem, ele não quer. Ele não quer. Então, por quê? Isso é Ger Toshav. Se ele assumiu o Sheva Mitzvot de Noach, a 7 mitzvot de Noach, né? Avodah Zarah, Lo Tirtzach, Gilui Arayot, Beidin, Shemachem. Então, ele pode morar aqui. Né? Então, diz a Mishnah que se o Yehudi matou um Ger Toshav, ele não vai para Galut. Veger Toshav, eino gole ela lidei Ger Toshav. Conclui a Mishnah e fala, um Ger Toshav, já que ele tem uma categoria separada, ele vai para Galut se ele matou um outro Ger Toshav. Né? Se ele matou um outro Ger Toshav, ele vai para Galut. Se ele morreu através de um Ger Toshav, então o outro vai para Galut, porque ele não pode mais ir para Galut. Né? Já morreu, então não tem como. Né? Pergunta a Gemara, Av golea lidei ben? Você falou, Yatzah ha'ava maked beno? Você acabou de falar que o pai que bate no filho está fazendo mitzvah. Agora fala de Gomer. Ele está estudando. Ou não é mitzvah? Agora pergunta, mas já estudamos que mesmo que o menino estuda bem, se comporta bem, também é mitzvah? Agora responde que ele estava ensinando ele uma profissão. Profissão. Não é a Torá. Bom, o horário acabou. Agora pergunta, mas profissão também é mitzvah ensinar? Sim. Agora responde, ele está estudando já a segunda profissão. Ele é médico, agora ele quer ser advogado. Já não é mitzvah. Então, amanhã, Bezerra Hashem, a gente continua. Boa noite, pessoal. A chaminé